Olá, mulheres de Deus, boa tarde, a graça e a paz. Louvado seja o nosso Deus por mais uma devocional, mais uma palavra dos céus para mim e para a sua vida. Hoje eu quero começar a nossa palavra te fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa corajosa? Uma pergunta para se refletir. Eu quero que você reflita nessa pergunta hoje. Será que você é uma pessoa corajosa? Uma pessoa cheia de coragem? E quando a gente fala de coragem, nos vem à memória várias pessoas na Bíblia que foram tomados por coragem e usados por Deus. Um exemplo, Moisés que enfrentou um faraó em defesa do seu povo, para libertar todo o povo de Deus da escravidão. Podemos falar também de Josué, que foi movido por coragem e enfrentou os povos em busca da terra prometida por Deus para o seu povo. Falamos também de Gideão, que era um homem que não se considerava corajoso, mas que foi usado por Deus para lutar contra um povo inimigo. Podemos falar também de uma mulher, Esther, que foi corajosa e por amor ao seu povo enfrentou o seu rei, o seu esposo. Quantas pessoas de coragem nós não vemos na palavra do Senhor, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A palavra que o Senhor nos traz hoje é coragem, e hoje eu quero trazer uma pessoa que o Senhor ontem falou muito forte no meu coração. E quando eu li esse texto, eu vi a tamanha coragem e ousadia que o Senhor tinha liberado nessa pessoa. E, irmãos, eu confesso para vocês que todas as vezes que eu li esse texto, o Senhor não me tocou tão a fundo e eu não abri os meus olhos para me enxergar como desta vez que eu li. Por isso que a palavra do Senhor diz que a cada manhã ela se renova. O Senhor tem algo novo para nós. E eu passei a admirar essa pessoa. Vocês vão ver de quem que eu tô falando. Então, quem estiver com a sua Bíblia, vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 7, versículo 54. Que vai falar sobre Estevão. Eu creio que vocês conhecem, e é sobre ele que eu quero falar hoje. A palavra do Senhor vai dizer assim: quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então ele disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto e avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, Estevão morreu. Irmãos, vocês conseguem ver toda a atitude de coragem e ousadia mostrada por Deus através dessa pequena história de vida de Estevão. A gente vai ver aqui, a gente tem que ler alguns versículos anteriores para conhecer toda a história de vida de Estevão, mas eu vou resumir para vocês. Estevão, ele era um jovem, A Bíblia vai falar que ele era um jovem com muitas promessas em sua vida.
né? Ele era um líder que não era muito reconhecido pela sua igreja, mas ele era fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, ele foi escolhido para ser diácono na sua igreja antiga. Ele cuidava de viúvas, né, levando os mantimentos para as famílias que precisavam. E muitas pessoas olhavam para Estevão e viam nele um grande ministério. Porém, o maior propósito de vida de Estevão foi falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela ousadia dele de falar de Jesus, pelo amor dele pelo Evangelho, ele incomodou muitas pessoas. E um dia, né, vai dizer aqui que um dia ele foi chamado para prestar conta lá no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era nada mais, nada menos do que a Suprema Corte daquela época, né? E lá, os seus membros eram homens muito poderosos. E Estevão, quando ele foi chamado para prestar conta, Estevão poderia ter escolhido várias alternativas. Estevão poderia ter fugido, Estevão poderia ter se calado diante dos membros, ou até mesmo ele podia ter se recusado a ir. Mas muito pelo contrário. Tamanha era a fé, tamanho era o amor dele pelo Evangelho, que Estevão ele viu ali uma oportunidade de alcançar aquelas pessoas com o Evangelho. Ele foi até aquele Sinédrio para evangelizar aquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 6, no versículo 15, que lá diante de todas aquelas pessoas, tamanha era a glória, tamanha era o Espírito Santo que estava, porque aqui vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, que o rosto de Estevão, diante daquelas pessoas, brilhava como de um anjo. Mas enquanto Estevão estava lá pregando, tentando alcançar o coração daquelas pessoas, o coração deles foram tomados de raiva. E eles decidiram matá-lo porque eles não aceitavam. Eles não aceitaram o Evangelho, eles não aceitaram e o acusaram de blasfêmia. E decidiram levá-lo para fora do templo e apedrejá-lo até a morte. Mas a história não para por aí. A história vai dizer que mesmo diante daquela situação de morte, mesmo nos seus últimos segundos de vida, Estevão ainda teve a ousadia de pedir para o Senhor para que perdoasse os seus assassinos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu vejo que coragem desse rapaz, que coragem de Estevão. Somente uma pessoa totalmente cheia de fé e do Espírito Santo para tomar uma atitude assim. De estar lá numa situação de morte, estar sofrendo, sendo apedrejado, e mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele ajoelhou e ele gritou bem forte para o seu Senhor: Senhor, não condena essa gente por causa desse pecado. Ele pediu para o Senhor ter misericórdia dos seus assassinos, para que o Senhor perdoasse os seus assassinos. O que eu e você faria diante de uma situação dessa? Será que a gente teria essa mesma ousadia? Será que a gente teria essa mesma coragem? Deus inspirou tanto Estevão a falar tão corajosamente, que ele acusava Israel do seu fracasso em não reconhecer Jesus como Messias, e acusar Israel de rejeitá-lo, de assassinar o seu Messias. E por causa disso ele foi acusado de blasfêmia e foi morto. Mas olhando para a vida de Estevão, irmãs, eu vejo um exemplo para todos nós. Que exemplo de vida ele nos traz, tanto a vida dele como a morte dele. Que exemplo que traz para mim e para você. Que nós devemos viver comprometido com Deus, mesmo diante de qualquer situação, mesmo diante da morte. Nós devemos ser fiéis a pregar o Evangelho corajosamente. Nós devemos ser conhecedores da verdade de Deus, da palavra do Senhor. E devemos estar 100% dispostos a sermos usados por Deus. Sabe, lendo toda a história de Estevão, irmãos, em nenhum momento eu vi Estevão defendendo a sua pessoa. Muito pelo contrário, ele ousou em defesa de Cristo.
E enquanto ainda ele morria aos poucos, Estevão ainda pediu para Deus o perdoar. Estevão, ele amava tanto o evangelho que ele entendia que todos merecem o arrependimento e não merecem a condenação. Somente uma pessoa que ama tanto a Jesus é capaz de amar até os seus próprios assassinos. E a história de Estevão nos mostra, irmãos, que a morte não foi o fim para ele, mas foi só o início de uma vida ao lado da pessoa que ele tanto amava, que era Jesus. E hoje eu quero deixar uma reflexão para vocês, irmãos. Como que nós temos vivido perante o Senhor? Será que nós estamos tendo um compromisso genuíno com o Senhor, ou estamos vivendo de acordo com o nosso achismo? A palavra do Senhor vai dar sequência com a vida de Saulo de Tarso, se a gente for continuar lendo. Vai dizer ali que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava tomando conta das suas capas. Saulo assistiu tudo. E eu creio que cada pedrada que era dada em Estevão, estava tocando o coração de Saulo. Porque a Bíblia vai dizer que Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. E alguns versos depois vai dizer que ele teve um encontro com o Senhor, aquele mesmo Senhor que Estevão viu lá ao lado do Pai. Saulo, ele teve um encontro com esse Senhor. E ele teve a sua vida transformada, passando a se chamar Paulo, um dos maiores apóstolos e pregadores do Evangelho. Irmãos, o que aconteceu com Estevão tinha que acontecer para que o coração de um pecador fosse encontrado e transformado. O que você está fazendo, irmãos, para que o coração de alguém seja encontrado por Cristo? Será que nós estamos sendo ousados e honrando o nome de Jesus independente da situação? Ou na primeira oportunidade que nos desagrada, ou na primeira situação que nos encurrala, nós estamos fugindo, ou nós estamos negando o nome do nosso Senhor, ou abandonando? Irmãs, que hoje a gente possa ser ousados, que a gente possa ser corajosos e apaixonados por Jesus, como Estevão era. Que a gente possa ter o amor genuíno que ele tinha por Deus. Que o Espírito Santo brilhe sobre nós como brilhava nele. Que a gente faça da palavra de Deus a nossa âncora, o nosso combustível, o nosso alimento, o nosso sustento de todos os dias. Que possamos entender que para servir a Deus é preciso coragem. Coragem. Estevão entregou sua vida por amor a Deus. Ele teve uma coragem que não vinha dele, que vinha do céu. Que ele teve a oportunidade de ver o seu Senhor em glória ao lado de Deus. Irmão, quantas pessoas que têm uma vontade enorme de conhecer a Deus, de servir a Deus, que tem uma sede absurda da palavra de Deus, que desejam ter aquela paz que excede todo entendimento, mas não tem coragem, lhe falta coragem, não tem coragem de abandonar o mundo e tudo que o mundo oferece, não tem coragem de desapontar familiares e amigos por amor a Jesus, para viver para Ele, não tem coragem de depositar sua fé em Jesus. Como eu disse, irmãos, é preciso coragem para servir a Cristo. Só é tomado de coragem uma pessoa com um coração totalmente rendido a Deus. Porque ela não vem de nós, mas é o próprio Deus em nós. Confiar em Deus, irmão, faz você entregar tudo para Ele. Portanto, a coragem, ela emana do coração de Deus para nós. Deus, Ele nos ama mais do que tudo e deseja ardentemente que o nosso coração esteja em sintonia com o dele. Deus, Ele quer cuidar de você, Ele quer te ajudar, Ele quer te proteger, porque Ele é a coragem. E eu oro, irmãs, eu oro para que hoje a gente possa ser corajosos como Estevão, para lutar contra tudo que é de errado aos olhos do Senhor, e levar a palavra do Senhor até que Ele venha. O sangue de um homem de coragem foi a semente que disseminou o cristianismo por todo o mundo.
E o maior exemplo de humildade e coragem é ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tinha mais motivo para se gabar do que o próprio Filho de Deus? Mas ele nunca se gabou. Irmãs, hoje eu quero perguntar para vocês, qual bênção você está dando que você não recebeu primeiro? Você ama, mas quem não te amou primeiro? Você serve, mas quem não te serviu antes? O que você está fazendo para Deus que Ele não pode fazer sozinho? E que gentileza de Deus nos usar. E que sabedoria nossa quando nós nos lembramos dele. E Estevão se lembrou, irmãs. Enquanto seus acusadores pegavam as pedras para atirar nele e o matar, ele olhou para Cristo. A palavra vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão, ele se levantou em apoio a Cristo, e no final, irmãs, Cristo devolveu a consideração a ele. E você, irmã, você tem se levantado ou você tem fugido? Pensa nisso hoje, reflita nessa mensagem hoje. Como você tem agido perante Deus? Que essa palavra ela possa edificar seu coração, que ela possa transformar teu coração e te encher da graça do Senhor, te encher de amor a Ele. A gente só pode amar aquele que a gente convive, aquele que a gente conhece. Então peça para o Senhor, para conhecê-lo mais a fundo. Peça para Deus sabedoria, que Ele encha teu coração do Espírito Santo dele, e você verá Ele te usar com autoridade e ousadia, como Ele usou esse improvável, como Ele usou Estevão. Amém, irmãos? Vamos orar? Fecha os teus olhos, abre o teu coração para tudo que o Senhor tem para falar hoje para ti. Eu tenho certeza que essa palavra ela não veio à toa, ela não veio vazia. Muito pelo contrário. O Senhor é certeiro em tudo que Ele fala. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos hoje ainda a oportunidade de pregar do Teu amor, pregar do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda habita aqui em nós. E nós sabemos, Pai, que os dias estão se encurtando, Pai, que chegará o momento, Senhor, em que nós não poderemos mais, Pai, falar da Tua palavra, Senhor. Chegará o momento em que nós seremos perseguidos, Pai. E há de nós, Senhor, se não for a Tua graça e misericórdia sobre nós. Há de nós, Senhor, se não for a Tua sabedoria, Pai, plantada no nosso coração. Há de nós, Pai, se nós não tivermos, Pai, intimidade com o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque todos os dias a gente tem a oportunidade, Pai, de conviver com o Senhor. E muitas vezes, Pai, nós não temos a coragem e a ousadia de falar do Teu nome. Muitas vezes, Pai, nós nos envergonhamos, Pai, de dizer que Te servimos, de dizer que caminhamos contigo. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes nós abrimos nossas bocas e nós falamos que Te servimos, mas as nossas atitudes mostram o contrário. Perdoa-nos, Pai. Senhor, nos dê ousadia, Pai, nos dê sabedoria do alto, Pai, para que as pessoas possam ver em nós a Tua glória, para que as pessoas possam olhar para nós, Pai, e vermos, Pai, que somos diferentes, Senhor, que há algo diferente em nós, que assim como o rosto de Estevão brilhava, Senhor, porque o Teu Espírito Santo estava sobre ele, que assim a gente possa ser, Pai. Que o Senhor, Pai, quando chegue em nós, as pessoas possam ser curadas, as pessoas possam ser libertadas, Pai, porque a Tua presença habita em nós, Senhor. Nos dê ousadia, Pai, nos dê autoridade do céu, Pai, para fazermos tudo aquilo que o Senhor disse que nós faríamos, Pai, se nós andássemos com o Senhor.
Pai, o teu nome, Pai, nos dá autoridade sobre todas as coisas, Pai, e nós aceitamos essa autoridade. Nos dê coragem, Pai, para viver nesse mundo, coragem, Pai, para enfrentar o mal, Senhor. Coragem, Senhor, para destruir tudo aquilo que é contra os teus olhos, Pai. Nós queremos ser agradáveis ao teu coração, Senhor, e nós te pedimos, Pai, caminha conosco, porque nós não somos nada sem a tua presença, Senhor. De nada nos basta, Senhor, caminharmos se a tua presença não for conosco, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós não pedimos somente as tuas bênçãos, mas nós pedimos a tua presença. Nós não queremos viver de bênção, mas nós queremos viver da tua presença, Senhor. Nós queremos viver em intimidade contigo. Nós queremos, Pai, te conhecer cada dia mais, Pai. Nós queremos saber, Pai, que independente da situação, que independente, Senhor, se for situação de morte, Pai, lá do céu, Senhor, o céu está aberto para nós, que o Senhor está nos esperando, Pai, que por mais que as acusações venham, Pai, por mais que as blasfêmias venham, o Senhor se agrada e espera por nós, Pai. Que a gente possa ser como Estevão, Senhor, que não olhava, Senhor, para situações, que não olhava para as pessoas, mas olhava para Ti, Pai. Que a gente possa amar os nossos acusadores, que a gente possa amar aquelas pessoas, Pai, que vão contra nós, Pai, que vão contra Ti. Nos ensina a amar e enche o nosso coração de amor, Senhor. É o que te pedimos, Pai. E cuida de nós, nos dê sabedoria para tomarmos decisões, nos dê sabedoria para a gente saber cuidar de pessoas, porque nós sabemos, o Pai, que o quanto que a alma é preciosa para Ti, Senhor, o quanto que vidas são preciosas para Ti, Senhor. Nós desejamos agradar o Teu coração mais do que tudo, Pai, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a fonte de água viva que nós precisamos. O Senhor é o nosso sustento, o nosso alimento. Nós precisamos de Ti, Pai, mais do que o ar que a gente respira todos os dias. Que a Tua presença esteja conosco. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, gravando mais uma palavra. Agradeço, Senhor, todo o coração que será levado, tocado, transformado através dessa palavra, Pai. Porque eu sei que o Senhor lançará, Pai, essa palavra nos corações necessitados. Eu abençoo essa vida no nome de Jesus, Pai. Declaro coragem e ousadia sobre essa vida e autoridade vinda de Ti, Pai, sobre essa vida, para fazer qualquer coisa, Pai, para curar, para libertar, para evangelizar. Obrigada, Senhor, nós te amamos. Obrigado, Pai. Que Deus te abençoe, irmã. E até amanhã, se Deus permitir.